Programa Negócios de Valor conversa hoje com o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira, que foi também presidente do Conselho do Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho à frente dessa gestão e a gente começa conversando, perguntando para você como é que foi essa sua trajetória dentro da administração. Bom, a gente vem de longe, veja bem, me formei em 1971, então já exerci cargo em funções públicas, cargos parlamentares e também na iniciativa privada. Portanto, a gente vem de administração. Meu pai é o patrono da profissão, então isso também marcou muito a minha trajetória. Em primeiro lugar, fui para engenharia, larguei o curso de engenharia, fiz o vestibular para então Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, onde me formei. E aí, aos 23 anos, já era diretor da Embratur de Administração e Finanças. Desde então, eu nunca deixei de estar num cargo de gerência de alto nível em termos das organizações em que pontuei. Ora em estruturas municipais, federais, estaduais e também na iniciativa privada. Qual a diferença da gestão pública e da gestão privada? A gestão pública é muito mais difícil, porque a iniciativa privada ela é muito mais fácil, porque ela não tem as grandes amarras, as burocracias. Quem amarra a gestão pública, quem amarra a iniciativa privada é a gestão pública, o que significa que o Brasil precisa se descomplicar para dar vida ao cidadão, ao Zé da Silva e também ao grande empresário. Ambos são igualmente burocratizados, emburrecidos e emperrados pela máquina pública que impede muitas vezes da energia, da atividade do cidadão comum e também do empresário. À frente do Conselho do Rio de Janeiro, você fez aí uma modernização, informatizou todos os processos. Isso serve de modelo para os outros conselhos? Eu não há dúvida que serve. Eu não tenho dúvida que a tecnologia da informação ela é a grande agazua, a grande alavanca que transforma o mundo das organizações e as contemporiza exatamente com o estado atual da arte em que vive a sociedade mundial no século XXI. Continuar com o conselho. O problema de todos é que a mentalidade das organizações está basicamente no tempo do carro de boi, enquanto que a velocidade da tecnologia é orbital, ela é muito rápida. Então há uma defasagem entre como as pessoas pensam, conceptualizam, imaginam e como são disponíveis as tecnologias. Essa defasagem tão grande é que dá grande frustração e dificuldade no mundo que nós vivemos. Essa é a grande crise dos tempos presentes. Esse é o grande desafio do administrador também nos dias de hoje, dentro da empresa modernizar? Não há dúvida, porque isso é onde são as variáveis não contabilizáveis dos balanços das organizações. As organizações contabilizam basicamente o tangível, mas elas não contabilizam o intangível. Quer dizer, a defasagem entre a mentalidade do carro de boi e a tecnologia orbital dá efetivamente um intangível que dificulta não só esse uso da tecnologia, como faz com que práticas antigas funcionem, sejam exercidas no mundo de hoje. Isso não aparece no balanço da empresa. Aí isso gera desmotivação, isso gera descrença, isso gera desapreço, isso gera inclusive sequelas psicológicas nas organizações que são muito graves. Por exemplo, o suicídio é um drama provocado pelo trabalho, é um drama que perpassa todas as organizações e todo mundo. Quer dizer, os burnout, a fadiga física e psicológica. Por quê? Porque há uma defasagem entre a mentalidade das organizações e as tecnologias e as cobranças que nós fazemos hoje no mundo das organizações. Isso não é um apanágio ou uma exclusividade do Brasil, isso acontece em todo o mundo. Aqui vocês estão reunidos, todos os presidentes dos conselhos de administração do Brasil, debatendo que temas e que proposições o senhor acredita que vão sair desses 2 dias de evento? Basicamente, a Assembleia de Presidentes reúne os 27 presidentes, cada estado tem um plenário e um conselho próprio, então nós discutimos os grandes temas vinculados normalmente à gestão das nossas organizações e do nosso sistema e também com as vinculações que isto leva ao mundo e ao cotidiano da sociedade. Um tema importante que foi finalmente avançado foi o nome social. Era impossível, que apenas o Rio de Janeiro continuasse utilizando o respeito do nome social até anterior ao decreto da Presidente da República de então. Isso é uma obrigatoriedade, um avanço da democracia, dos direitos sociais. Portanto, o transgênero, aquele que tem outra opção de sexo,
que tem outras preferências sexuais isso precisa ser consignada também no nossos cadastros, nos nossos arquivos, na nossa carteira. Isso foi um avanço importante porque isso rebate efetivamente no conjunto da sociedade e significa a compreensão do administrador que ele precisa pugnar, lutar também pela afirmação da cidadania no nosso país. No que se refere também a essa questão de administração de empresas, um dos temas mais atuais hoje é a reforma trabalhista. Qual é a posição do Conselho hoje? A minha posição pessoal, claro que eu não posso dizer que seja a posição do sistema inteiro, porque há colegas que têm posições divergentes, é absolutamente a favor. Você imagina, as relações trabalhistas brasileiras é do mundo agrário monocultor de café, da década de 30, 40, a CLT é de 43. Portanto, o Brasil estava inaugurando a usina de Volta Redonda, estava começando o processo efetivamente de industrialização. E ele advém do fascismo, né, da corporação de ofício, da Carta del Lavoro de Mussolini. Portanto, é uma visão do atraso antiga, politicamente equivocada, ideologicamente contemporizada antes da primeira metade do século XX. E nós estamos já no primeiro quartel do século XXI. Quer dizer, manter. A nossa legislação é a maior do mundo. Temos 1.700 resoluções e quase 1.000 artigos na CLT. Isso já por si só mostra o equívoco que é essa legislação, que legisla sobre tudo. Então, o papel do sindicato é ancilar, tanto o sindicato patronal como o de empregados. As pautas de negociação são risíveis e ainda se fala em unicidade sindical. Quer dizer, a gente reflete conceitos de trabalho vinculados ainda a um momento na humanidade, na história da humanidade, em que se dividia o mundo entre comunismo e fascismo, que era exatamente os anos 20, 30 e começo de 40, que eclodiram na Segunda Guerra Mundial. Para a gente finalizando, eu queria saber a sua opinião com relação ao futuro da administração enquanto profissão, os desafios, inclusive agora quem tem mestrado e doutorado podendo ter o registro aí como administrador. Em verdade, o mestre e doutor não é registrado como administrador, ele é registrado como mestre e doutor, porque a legislação brasileira ela é muito sábia. Ela permite, por exemplo, que um administrador possa fazer mestrado em arquitetura ou em engenharia. E aí ele teria que pleitear para ser mestre em engenharia ou arquitetura. É a mesma coisa em administração. O engenheiro pode fazer mestrado em administração e aí ele pode pleitear o seu registro como mestre, não como administrador no conselho. O futuro da administração ele é fundamentalmente centrado no mundo em que vivemos, na tecnologia e na utilização humanizada dessas tecnologias, para que a tecnologia possa realizar o homem no seu cotidiano. Em verdade, a administração existe desde os primórdios da face da terra, né? Se a gente pensar no Moisés caminhando em busca da terra prometida e o Jetro, o sogro deles, assim, divide o nosso grupo em grupo de 1000, depois em grupo de 100 deu um chefe, grupo de 10 deu um chefe, e já estava fazendo a organização racional do trabalho e chegou a liderança, a gestão, né? Gestão de pessoas, a busca de objetivos, a definição de missão e conseguiram chegar à terra prometida. A administração existe desde que o homem é homem, desde que ele surge no início da caverna e decide sair da caverna. E hoje ela tem centro, certamente, na minha opinião, na tecnologia. Agora, a gente não pode esquecer o homem, o comportamento humano. E essa é uma questão muito séria, porque a tecnificação exagerada, ela leva ao apogeu, ao fetiche, à adoração da tecnologia, quando quem deve ter o primórdio e toda a gestão disso, isso tem que estar a serviço da realização humana. Excelente, muito obrigada pela nossa entrevista, esse bate-papo com o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira. A gente vai então para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes trazendo mais novidades para você.